Resumindo, né? Se você usa o teorema de Bell, você percebe que você não consegue explicar tudo que existe na nossa realidade pela mecânica clássica. Então você vai para a mecânica quântica. Certo? Então, o sistema materialista saiu do século XVII, por exemplo, né? Até o século XX, até o século XIX, né? Da era clássica para a era quântica, que é o do século XIX até o século XXI agora. Certo? Então, tudo que foi previsto em termos científicos dentro do sistema clássico da física, né, não poderia ser explicado, né, tá certo? Como uma vez o próprio Laplace foi perguntado por Napoleão se ele tinha incluído Deus na sua teoria, né? Então ele falou que não precisou dessa hipótese, uma resposta muito arrogante. Então o teorema de Bell veio mostrar que os sistemas físicos clássicos não conseguem explicar toda a realidade por causa do aparecimento dos efeitos da mecânica quântica nos fenômenos probabilísticos, ou seja, nos fenômenos onde que há indeterminação da posição e da velocidade. Né? Com o aparecimento do princípio da incerteza, onde a variação da posição e a variação do momento, né? Onde o momento é massa vezes velocidade, no caso, né? Ela tem que ser, né, maior igual que a constante de Planck dividido por 2π. Certo? Ou seja, o princípio da incerteza diz que você nunca consegue determinar com precisão a posição e o momento, que é a massa vezes a velocidade de uma partícula. Certo? Então, esse princípio da incerteza anulou o determinismo da mecânica clássica. Certo? Então, a mecânica quântica aparece, né, além do princípio da incerteza de Heisenberg, né, aparece quando os resultados obtidos nos sistemas já não são mais contínuos, né? As energias dos sistemas, elas já estão agora separadas em níveis quânticos, certo? Então aí surge a mecânica quântica, né, para explicar os estados de energia de um sistema, né? A transição entre esses estados não acontece continuamente, mas sim em saltos, né, saltos quânticos. Então, ao contrário do que disse o Laplace, né, a teoria clássica não é suficiente para explicar tudo. Então precisou da teoria quântica. E dentro da teoria quântica, né, que então essa subida aqui, vamos dizer assim, pode ser interpretada pelo teorema de Bell, né, certo? E dentro da teoria quântica nós temos agora o aparecimento do teorema de Gödel, que diz que sempre no sistema lógico vai ter paradoxo e nem tudo vai poder ser provado. Certo? Então, o abandono que a ciência fez da filosofia e o abandono que ela fez da teologia, né, agora está sendo evidenciado quando a gente consegue, né, como o Wolfgang Schmidt explica no seu livro, explicar os fenômenos quânticos utilizando a ideia da causalidade vertical.